a gente não vai avançar tanto quanto quer que se avance. As informações levantadas por esse grupo de trabalho podem servir para a abertura de processos judiciais? Na minha visão, sim, porém, entra na questão da revisão da lei da anistia. Esse é um grande problema. Ou seja, hoje já há uma indenização na esfera civil para aqueles que foram perseguidos, que foram presos, torturados, mas, de certa forma, no âmbito criminal, é possível que algum promotor público, por exemplo, procurador da República, possa tentar entrar com alguma ação, mas se o STF tiver uma visão diferente em relação à possibilidade da revisão da lei da anistia, normalmente a expectativa é que se chegue com essa ação até Brasília e lá a pessoa acabe não conseguindo, né, efetivar aquilo que ela buscava, recorrer ao Poder Judiciário. Para nós encerrarmos nosso bate-papo de hoje, gostaria de saber a opinião do Flávio e também da Cristine. Enquanto o Estado brasileiro não passar limpo toda essa história, o processo de redemocratização do Brasil, ele pode ser considerado concluído? Eu acho que não completamente, embora eu valorize muitíssimo o que estamos tendo até aqui. Eu acho que isso é importante dizer. Mas há uma questão que eu acho por lealdade ao telespectador deve ser sublinhada, e serei bem breve, é que quando eu disse 30 anos, que é uma obviedade, faz 30 anos e tal, o que isso quer dizer? Teve 8 anos do governo Lula, que é o líder principal de um partido, que foi um partido que se formou como partido de esquerda, hoje é um partido menos de esquerda que já foi, mas se, com um presidente como Lula, as coisas não começaram e não avançaram como deviam, porque agora é que está começando as comissões da verdade, não porque alguém me disse, mas porque tenho experiência política para refletir, e tu colocaste isso bem, que a escolha do que era principal na decolagem de um governo que feria determinados interesses e tinha praticamente toda a imprensa contra ele e muita dificuldade de ir para frente e tal, ele escolheu não enfrentar esse tema, tá claro, mesmo que o Ministério de Direitos Humanos tenha feito coisas importantes, mas não essa batalha que nós estamos falando aqui. Então, isso tem que ser compreendido politicamente. Não é por acaso que a Dilma dá um passo adiante, porque ela sabe exatamente do que se trata. Cristine. Eu acho que a gente não pode falar em... Primeiro que a gente já tem uma democracia que é representativa. Então, dentro desses limites, a gente não vai poder falar em uma democracia plena se essa democracia for erigida em cima de desmemória, de corpos de desaparecidos políticos que histórias ainda não foram reveladas, uma democracia que ainda onde a população às vezes duvida que a tortura tenha sido uma prática institucionalizada. Então, a nossa democracia, com certeza, ela depende da revelação da história e por isso que a história está em disputa e por isso que esse tema causa tanta polêmica e é tão difícil avançar nesse tema. Por isso que foi tão difícil conquistar uma Comissão Nacional da Verdade. E a gente conquistou o Comitê Carlos Derré, na verdade. Surgiu antes da Comissão Nacional da Verdade, com o objetivo, primeiro, de disputar pela existência dessa comissão. Agora nós queremos disputar, junto com comitês do Brasil inteiro que se organizam na rede Memória, Verdade e Justiça, rede nacional, que o relatório final da Comissão Nacional da Verdade tenha orientações que nos permitam avançar nessa disputa. E já conseguimos o compromisso da comissão de que haja no relatório final uma orientação para a realização da justiça e que os trabalhos não se concluam com a elucidação simples de fatos e autorias e o que engendrava o regime de forma geral, né, dentro desses crimes. Vamos lá para as dicas, então, de filmes e livros dos nossos convidados. A primeira é Comissão da Verdade, um movimento para calar o silêncio. O que trata esse livro, doutor? Muito interessante, é um livro lançado recentemente pela FAMECOS, da PUC, onde vários estudantes relatam em artigos sobre os trabalhos realizados pela Comissão da Verdade, especialmente a Comissão Nacional, e é muito bacana porque a gente percebe o envolvimento do tema por parte da academia, além disso, traçando também perspectivas futuras em relação ao que pode
advir desses levantamentos que a comissão tem feito. Já a dica do Flávio é o livro Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, a história de uma luta inconclusa. O que trata essa obra? Sim, não, eu acho que ela é muito boa e adequada para aqueles que estão nos vendo, inclusive, porque ela faz o percurso, ela explica as legislações, como elas foram se consolidando ou sendo superadas, e faz um roteiro do processo do tema da anistia. Portanto, ela é muito clara e pedagógica. Já a dica da Cristine é a ditadura e repressão, o autoritarismo e o Estado de Direito no Brasil, no Chile e na Argentina. Dá um panorama aí da América Latina. Exatamente, ele trabalha numa perspectiva comparada. É um livro que foi trabalhado no grupo de estudo da PUC, coordenado pelo professor José Carlos Moreira da Silva Filho. É um grupo aberto para a sociedade, quem tiver interesse procure a PUC, estudantes ou não estudantes, que mostra que diferentes regimes de transição trazem diferentes legados autoritários para os seus países. Já as dicas de filmes, a primeira é Pra Frente Brasil. O que trata, doutor Rodrigo? Muito interessante, é um filme ainda de 82, ainda no período do Figueiredo, produzido pelo Roberto Faria, irmão do Reginaldo Faria, que participa do filme, e é muito interessante porque a gente percebe, inclusive, quem sabe um paralelo, né, com o que está se vivenciando hoje no país, onde, na verdade, o filme mostrava esporões da ditadura militar, situações envolvendo torturas, mortes, ao mesmo tempo, em paralelo, outras conquistas sociais, entre aspas, né, onde a ditadura forjava números, inclusive em relação à economia, como se tudo estivesse indo muito bem, e, em paralelo, a própria Copa do Mundo, na década de 70, onde se criou uma perspectiva ufanista na sociedade, como se tudo fosse bem, em paralelo à perseguição que a ditadura fazia. Já a dica do Flávio é o filme documentário, na verdade, O Dia que Durou 21 Anos, do Flávio Tavares e do seu filho Camilo Tavares. Excelente. A ordem é verso, o Camilo, E o Flávio, o que cineasta, realizou o as Flávio entrevistas. ajudou muito e fez as entrevistas. Eu acho que ele é muito bom, porque ele é um documentário enxuto e conciso, mas ele agrega uma documentação que não era conhecida, inclusive vários diálogos da própria, desde o presidente Kennedy, passando pelo Johnson, e que mostra que digamos que o processo e o golpe tinha outros padrinhos que só aqueles que normalmente se consideram. Já a dica da Cristine é o documentário 30 Anos de Anistia, que está disponível na web e também no site do Ministério da Justiça, Cristine. Esse documentário é um documentário que tem menos de 20 minutos, é um documentário muito objetivo, muito didático, que aborda a luta popular pela anistia e, ao mesmo tempo, essa anistia amputada que saiu e esse pacto de elites que não representa a busca, né, dos movimentos sociais. A gente trabalha com esse documentário, o Comitê Carlos Derré, em oficinas em escolas secundaristas e também em universidades. Ele dialoga com amplo número de pessoas que estão entrando em contato com o tema. É um ótimo documentário. Tá, joia. Gente, muito obrigada pela discussão de hoje. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado, boa noite. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite, com reprises aos sábados às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.